paz seja com todos, com todos nós, os encarnados e os desencarnados que compartilham esse encontro nessa manhã de sábado, que é um momento de alegria para todos nós, espíritos, que aqui estão. O tema que hoje está sendo estudado é esse, né? O seminário de passes que nós vamos tratar. E me foi solicitado abordar a questão do magnetismo e os outros colegas aqui, irmãos, vão falar sobre outros. Então, para começar a tratar dessa questão, primeiramente queria dizer duas coisas. Que o assunto magnetismo, ele é abordado de diversas formas, de diferentes maneiras, e também um estudo, independente do tema, é também assim feito, basicamente, no modo de entender, de duas formas. Uma, através dos livros, que é o habitual. É o tipo de conhecimento que a gente busca pela experiência de outros e que, em função dessas experiências, elas nos servem de base para início das nossas próprias conclusões e estudos pessoais. E o outro é o estudo da meditação interna de nós mesmos, observando, como diz Kardec, a vida e os fenômenos da natureza. As duas formas, naturalmente, se apoiam numa única, que é essa segunda. É na observação e na meditação das coisas da própria vida. A natureza é o livro da criação toda. É necessário, então, que a observemos, que a estudemos, que a analisemos, para a gente se autodescobrir. O tema, então, quando vai tratar do magnetismo, a gente lembra, no livro dos Espíritos, aquela observação importante que Kardec conclui, de que então o universo, diz ele, aos Espíritos, seria constituído por dois elementos gerais. Aí os Espíritos dizem, não apenas dois, mas três, e sendo Deus a causa de tudo. Então, os elementos gerais do universo, começa-se a falar a respeito de Deus, a causa primária. Bom, a causa primária, Deus, é algo complexo para a gente começar a falar. Até porque não tem definição. Deus não se define, a gente sabe. Porque, de acordo com o conceito de definição, esse conceito estabelece limites. Quando se diz, defina-se isso ou aquilo, a gente está botando paredes, definindo um objeto, um conceito, uma ideia. Então a gente está estabelecendo limite. E Deus não tem, nem pode ser assim conceituado. Mas nós precisamos procurar o entendimento da ideia de Deus. Isso sim. Então Deus é a causa primária. Depois vamos voltar sobre esse assunto. O segundo elemento é o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, conforme os Espíritos nos falam. E vocês observam que eu botei o Espírito do minúsculo, Kardec até orienta assim, porque tem uma razão específica que ele esclarece, porque o princípio inteligente é o genérico, em tese. E quando se coloca o Espírito do letra maiúscula, está definindo uma personalidade qualquer. Por exemplo, Espírito Júlia, Espírito Renato, Espírito Marcos, Espírito... enfim. É um determinado ser. Então aí bota com o letra maiúsculo só para distinguir. É aquela unidade, vamos assim dizer, espiritual, indivíduo. E depois, o outro conceito complementar, final, né, a matéria. Aí é que começa o grande problema. Por quê? Eu botei ali matéria e botei um traço de substância. Porque é difícil a gente dizer ou falar a respeito de matéria. Muito difícil falar sobre isso. Então vamos chamar isso de substância, para ficar menos material. Ou
seja, substância é algo. E esse algo é que nós vamos então tentar decifrar dentro das nossas possibilidades de entendimento. Como eu falei há pouco, o melhor não é simplesmente ler livros. É importante ler, sem dúvida. É a base. Mas é importante também sentir as coisas que a gente lê dentro da possibilidade espiritual que cada um de nós tem. Então vamos tentar buscar o nosso íntimo, o nosso eu verdadeiro, para poder entender ou alcançar o máximo possível essa ideia de matéria, mas não como matéria como nós a conhecemos simplesmente, mas como substância. Então essa substância, ela pode estar em diferentes condições de densidade, enfim. Densidade é uma outra palavra também difícil de explicar, né? Mas vamos lá. Os Espíritos dizem que esse fluido universal, que é a matéria cósmica mais pura, que a gente tem notícia, tem informação, seria, conforme também André Luiz comenta, o auge do criador. A energia que promana diretamente do Pai. E sobre isso nós vamos falar melhor daqui a pouco. Então isso está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Esse esclarecimento e essa divisão aí desses elementos gerais da liberdade. Em frente. No livro Evolução, lá em Dois Mundos, né, no capítulo 1, que fala sobre o fluido cósmico, olha o que André nos coloca. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Observa como é interessante esse conceito. Não é uma definição, mas é um conceito importante. O fluido cósmico universal é o plasma divino. É a energia então que Deus irradia do seu ser. Do seu ser. Essa energia que Deus irradia do seu ser é que deu e dá origem a tudo que existe. Tudo. Quando fala tudo que existe, somos nós, as criaturas, espíritos e matéria, fluido, em tudo que nós possamos imaginar. Vamos em frente. Ok. Agora vamos falar sobre alguns conceitos então. Não são definições, são conceitos, para que a gente entenda. Tudo isso que eu estou falando é para poder chegar na ideia que seja para nós um magnetivo, do que vai ser tratado com a finalidade do estudo de hoje. Então, alguns conceitos, vamos lá. Criação primária, original ou divina. O que é isso? Como pode ser? Vamos pensar sobre essa questão um pouco. No início, se nós podemos imaginar alguma ideia de início de alguma coisa no universo, a gente precisa refletir primeiro que deve ter, e com certeza houve, né, um momento em que Deus, nosso Pai, essa inteligência suprema, a causa primária de tudo, decidiu, que a gente está dizendo quando, ideia, quando fala quando é tempo, a gente pode imaginar que no início ele tinha tempo, lógico que não. Enfim, N coisa é importante a gente pensar. Mas criação primária, original ou divina. Então a criação primária, original ou divina é um dos conceitos que a gente vai tentar aqui estabelecer. Nessa criação primária, original ou divina, só existia Deus no início de tudo, não é verdade? A gente existia nesse tempo? Logicamente que não, né? Bom, então, como eu estava dizendo no início, evidentemente, só existia Deus. Concorda? Só existia Deus. Sendo ele, então, o início de tudo, ele teve, segundo a nossa concepção errada, falha, a ideia de criar. Poeticamente ele queria ficar sozinho, né? Então ele resolveu criar. Então essa fonte de amor, de bondade, de sabedoria, criou
a partir dele mesmo alguma coisa. E como se cria a partir de si próprio, nada que então pode ter sido criado através dele, ou por ele, pode ficar fora dele. Se é a partir de nós mesmos, fica no próprio ser. Então Deus, ao criar, cria os seres, mas que ficam nele mesmo. Não pode se apartar dele. Diferentemente, cada um de nós criamos de forma diferente de Deus. Vamos preparar para a gente ver isso. Quando a gente cria alguma coisa, cria a partir de algo externo a nós. Embora a impulsão seja interna, mas usamos algo externo a nós. A matéria-prima, que nós temos que nos utilizar. Não é assim? Se eu vou fazer uma mesa, eu preciso buscar madeira, preciso buscar alguma outra coisa externa. Alguma coisa que me dê condições de produzir através de mim mesmo. Assim então, no início de tudo, Deus criou a partir dele, só ele, então ele produziu tudo que existe. Bom, mas o que existe na verdade no início? Só existe ele e a criação que ele fez, que é puramente espiritual. Concorda? Deus é o quê? Matéria? É espírito? Então ele só pode ter criado o quê? Espírito. Né? E matéria? Sim ou não? Sim, o espírito lógico universal é matéria. Aí está a grande questão. Por isso que eu falei para você que é complicado. Ele criou matéria. Pois é, mas vocês vão ver que conceitualmente matéria é algo que se transforma e acaba. E Deus não pode criar uma coisa que se acaba. Certo ou não? Deus só ele cria para toda a eternidade. Então se ele cria para toda a eternidade, aquilo que ele cria permanece para toda a eternidade. A matéria não. A matéria acaba, se transforma. Por isso que é difícil essa conceituação, mas a gente precisa refletir sobre essa coisa. Por isso que ler é importante, mas refletir melhor ainda, para que a gente alcance o espírito do pensamento, daquilo que nós estamos estudando. Analisando então essa questão, nessa criação primária original era isso, apenas espiritual. Em algo numa dimensão inimaginável, que nós não podemos nem avaliar com as condições atuais. E depois vem então as criações secundárias. O que seriam essas criações secundárias? A partir dessa substância primária, após a criação naturalmente dos espíritos, essa substância passou a ser a matéria-prima, através da qual todos nós, as criaturas, criamos. Então surgem ali as criações secundárias. André Luiz, no livro também, Evolução de Dois Mundos, fala em criação em plano maior, lembra disso? E criação em plano menor. O que ele quer dizer com criação em plano maior e em plano menor? Quem lê o texto vai ver e vai lembrar do que trata. Essa criação em plano maior, ele fala a respeito das inteligências ascensionadas, divinas, e que já têm condição de, através desse fluido original, produzir sistemas planetários, produzir constelações de sistemas planetários, produzir galáxias, produzir, enfim, o universo que nós conhecemos, chamado universo físico. Estão certo com isso? Aí, André Luiz, daqui a pouco a gente vai colocar o texto lá, referente a essa parte, diz que, apesar dessas criações fantásticas, grandiosas, foram feitas por essas inteligências divinas, ascendidas ao nível de perfeição, de pureza, essas construções, elas, apesar de viver milhares de anos, elas são limitadas e vão acabar. E vão acabar de se transformar. Porque, segundo André Luiz coloca também, e é isso que nós estamos querendo confirmar, só Deus, ele fala lá, cria para toda a
eternidade. Olhando por esse lado, a gente chega a uma conclusão, eu não sei se todos chegaram mesmo no que Deus então não criou a matéria. Deus então não criou o universo físico, concorda ou não? É complexo, mas é uma conclusão óbvia que a gente chega. E nem sempre a gente dá tempo para observar isso. Esses sistemas planetários então foram criados pelas inteligências divinas, não por Deus, a causa primária, a inteligência suprema. Analisando então essas questões, essa questão do plano maior então significa que os espíritos superiores manipulam os fluidos mais puros do universo. No caso, o fluido quântico universal, recebendo diretamente do Criador. Em plano menor, vai. Bom, isso já falei, vamos em frente, eu já me antecipei. Claro, isso é importante aqui, dá um. Então, nessa fase inicial, né, quando está falando sobre a criação de Deus, como Deus é espírito, e espírito, a sua imagem e semelhança. Isso aí é uma coisa importante a ser colocada. Quando Deus cria a sua imagem e semelhança, naturalmente, a gente tem que raciocinar de que forma ele se deu. Ou seja, nós, como criaturas, temos então a mesma potencialidade de Deus. Ou não é assim? Não é no grau de Deus, obviamente, Ele é o Criador, mas a forma como nós atuamos, como nós trabalhamos, como nós criamos, é a mesma. Porque somos filhos de Deus. E a gente não pode esquecer disso. Ele é o Criador e nós é a criatura. Então, herdamos dele. Por isso que eu chamei aqui de entre aspas ali, né? Transfere, no caso, seus atributos através do seu DNA de Deus, ali, e os alimenta e mantém pela irradiação ou hálito divino, que é o fluido cósmico universal. É assim que nós estamos vivendo nesse universo, mergulhados em Deus. E há pessoas, infelizmente nós, espíritos, que estão procurando Deus. Desencarna e quer ter um contato com Deus. Como se Deus estivesse em algum lugar especial lá, no espaço, no tempo, ou coisa assim. Ele estaria nesse lugar especial, espaço e tempo, ele está agora e aqui. Deus é Espírito, nós também somos. Deus está aqui, está nos ouvindo, está nos inspirando, nos está conduzindo para a sua glória. Por que esperar um Deus amanhã, depois da morte? Procurar ir no céu que não existe, só existe na imaginação do criatura. Então esse é um ponto importante. Vamos em frente, porque é muita coisa para falar. Essas criações secundárias, então agora vamos falar sobre elas. Claro, em plano maior já falamos que são essas inteligências. Agora pode abrir. E a gente lembra um texto do livro, olha só, esse texto do livro Evolução em 2 minutos, que diz lá o seguinte. Alguém pode ler ele? Vou ver se eu consigo. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas ali agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia, ou os arcanjos de interpretação de variados tempos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os segredos da energia com que dispõe o sistema de unicidade. Constrói e dispõe em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim. Isso aí sempre leu. Uma vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é criador de todo o universo. Com base nisso, vocês concordam que Deus dominou esse universo? Porque a gente sabe que no caso da terra específica foi Jesus que foi o co-criador. Então pronto. Então, coisas que a gente precisa amadurecer em nós.
para poder começar a penetrar mais nesses conceitos. Então, analisando esse aspecto aí, só Deus cria para toda a eternidade. Logo, o universo que conhecemos não é o universo de fato primário, original, é isso que eu estou querendo dizer. O que Deus criou não foi. Vamos em frente. A criação em plano menor, que seria a nossa criação, também obedece a mesmos princípios. É um texto também eu não vou ler agora muita coisa para ler, mas depois vocês podem buscar. Mas eu queria dizer algumas coisas que estão aí, ó, criação em plano menor. Da mesma forma que os espíritos superiores colocam o seu pensamento, trabalham com esse fluido cósmico que formam constelações, sistemas planetários e tudo mais, nós, espíritos menores, usamos do mesmo potencial que eles usam e criamos os nossos mundos particulares. O nosso próprio corpo, por exemplo, as energias que nós utilizamos a todo momento, o nosso pensamento, sentimento, ideia. É dessa forma que nós fazemos. Da mesma maneira que eles criaram, da mesma forma que Deus também criou no início. Então é uma lei natural, que promana do Pai até as criaturas menores que somos nós. Os mais evoluídos o fazem de forma consciente. Nós, em geral, o fazemos também, muitas vezes de forma inconsciente. Por isso que nem sempre a gente consegue aquilo que quer, ou diz querer. Porque no fundo a gente só faz e irradia de nós aquilo que de fato vibra com sinceridade no nosso mundo. Aquilo é que vale. Não adianta eu dizer isso ou aquilo a respeito de um assunto de outro, se no meu ser eu não estou irradiando aquela ideia ou aquele sentimento ou aquele pensamento. Por isso que eu disse que construir com o pensamento e sentimento se faz de forma consciente, quando se quer, ou inconsciente, quando apenas o exterior fala, mas o sentimento não anda em um acordo, né, com essas ideias do sentimento. Por isso que o que vale realmente é o que vai no nosso mundo. Então, essa criação em plano menor se dá da mesma maneira. Então, tudo que nós temos a nossa... Por exemplo, nós estamos aqui. Quem fez essa cidade? O que vocês acham? Foram os espíritos superiores? Foi ou não? Foram não, fomos nós. Quem fez essa casa? Esse prédio? Fomos nós. Ou existe toda a eternidade? Não. Foi criado. Quem construiu? O planeta de jogo. Então nós construímos o mundo também. Fazemos parte da obra divina na construção das coisas. Fazemos as cadeiras, as mesas, os objetos, e fazemos também a nossa construção pessoal, íntima. No fundo, cada um de vocês, cada um de nós, somos um universo particular. Vivemos mergulhados no universo divino, mas cada um de nós somos um universo particular. Com o nosso pensamento, sentimentos, ideias, enfim, cada um de nós vivemos a nossa própria vida. Cada um, então, tem o seu próprio mundo, criado com a sua própria mente, da forma como Deus também criou todos os seres. Isso é uma coisa importante, para nós entendermos depois porque, dependendo da natureza do nosso pensamento e sentimentos, podemos criar condições de alegria, de felicidade para nós e para outrem, ou de tristezas, de dor, de enfermidade. E ainda vamos irradiar algumas energias, em função desse sentimento das nossas energias. Vamos em frente, então. Etapa do processo de criação. Isso aí. Esse do Espírito não é Deus criando o Espírito, não, por favor. Está lá do Espírito, como o Espírito cria, nós criamos. Quais são as etapas? Vamos lá. Primeiro, vocês concordam que é assim que a coisa funciona? Vamos parar para pensar. Primeiro, a gente tem uma ideia, um puro pensamento. Tudo é feito assim. A gente primeiro tem algo dentro de nós, uma ideação. A partir dessa ideia interna, nossa, que não tem forma, não tem nada para dizer. O desejo de fazer algo em função disso dá uma força interna em nós para produzir. Ok. A partir então desse desejo de fazer, tem uma coisa chamada vontade. Eu aciono uma energia em mim, um campo, alguma coisa em mim, para produzir. É a vontade. Para mobilizar aquela ideia, dar movimento àquela ideia, fazer aquilo funcionar. Depois que eu conseguir fazer isso, eu vou fazer o quê? Então, algo vai acontecer. O que vai acontecer? A criação.
Essa cadeira está ali. Antes dessa cadeira ser construída, quem pensou nela, pensou como seria essa cadeira. Primeira coisa, a ideia. Depois ele vai mobilizar essa ideia, pensando da forma como isso deve ser feito, materialmente falando. No nível da alma, a coisa acontece mais de forma positiva da mente. É a mente que vai fazer isso, naturalmente. Manipulando o quê? Os fluidos, a energia espiritual que Deus encaminha para todos, dentro do qual nós todos habitamos. Através dessa energia, então, que é o fluido universal, nós então, com a mente, criamos. Aí criamos em todos os níveis de matéria, desde a mais densa, que nós estamos, até as mais espirituais possíveis, etéreas, que a nossa capacidade espiritual é capaz de trabalhar. Vocês lembram que os espíritos puros trabalham com energia pura, que constrói sistemas, planetas. Nós vamos trabalhar já com os fluidos que estão secundários, não fluido primário, mas fluidos secundários, que emanam das mentes desses espíritos superiores, e nós vamos utilizá-las para a produção das nossas criações. Então, o processo é mais ou menos esse, tudo é assim, ou não é assim? Pare para refletir depois cada um. Se tudo que nós fazemos começa pela ideia, depois a gente mobiliza essa ideia, e então finalmente a gente realiza a ideia. Então a palavra realizar significa o quê? Tornar real, não é assim? Realizar. Tornar aquilo uma coisa real dentro do nível, vamos assim dizer, que nós nos manifestamos. Então esse real é um real de acordo com o nível que nós estamos. Ok? Então a partir daí, nós temos uma ideia importante para poder desenvolver. A constituição nossa. Como é que nós somos constituídos? Os Espíritos dizem que nós já estudando, sabendo que o fato é assim, somos constituídos por 3 partes. Nós somos o Espírito, princípio inteligente, e esse princípio inteligente então criou para si uma estrutura de manifestação, um veículo da sua expressão no nível em que ele se encontra, que é o seu corpo espiritual, ou o perispírito, que em função dessas duas grupos, perispírito forma um espírito com letra maiúscula, vamos assim colocar, uma individualidade, e para viver nesse plano onde nós estamos, na dimensão física, ele constituiu também para si uma estrutura, como se fosse uma roupa de astronauta, né, pesada, para habitar aqui, que é o corpo físico. Então, juntando os 3, nós somos assim. Nós somos ternários. Todos nós. Espírito, perispírito e corpo. Quando há o fenômeno natural da morte, a gente perde o corpo material. A gente continua envolto por um fluido que nos é peculiar, que é extraído desse fluido divino